Olá, meus amigos, bem-vindos vocês. Hoje, dia 24 de janeiro, agora são 19 horas, estamos fazendo uma edição especial sobre as chuvas em São Paulo, que fizeram muitos estragos nesses últimos momentos, nesse dia 24 de janeiro. Estou colocando aí, a produção está colocando alguns vídeos incríveis aí sobre a estação do metrô de São Paulo, da zona norte de São Paulo, que foi totalmente ali inundada pelas águas, a ponto de até arrastarem pessoas. Vemos só o tamanho do estrago que aconteceu ali na região do próprio metrô de São Paulo, né? A gente vê que é uma coisa nunca vista antes, não tínhamos visto uma situação dessa maneira ainda. Olha a cachoeira lá atrás, olha só a cachoeira incrível, e inclusive pegou os transeuntes que ali estavam, e muitos deles se amarraram, se seguraram nos postes, nas pilastras ali do metrô, para não serem levados pela enxurrada. Então a gente vê situações incríveis que estão acontecendo. Eu vou mostrar inicialmente algumas fotos aqui da minha edição. Eu vou mostrar algumas fotos que eu tenho aqui no preparado. Então, aqui a gente está com esse especial Chuvas e Caos em São Paulo, nesse dia 24 de janeiro, nessa sexta-feira, né? Esse aqui é o nosso cartaz de hoje. Então, temos um temporal em São Paulo também, que a obra do metrô inundou, ruas ficaram totalmente alagadas, especialmente nesse bairro aí do Jardim. A estação de metrô ficou alagada com a tempestade que aconteceu em São Paulo. Foi tudo muito rápido, né? As pessoas não se deram conta quando viu. Foi um volume de água equivalente a talvez um mês inteiro de chuvas, né? E caiu em poucas horas. Isso então criou uma situação de emergência, uma situação difícil em São Paulo. Temos aqui também esse metrô da estação de metrô. Passageiros se seguram no corrimão para não serem levados. A gente vê aqui os passageiros ali segurando, porque a força das águas acabou levando. Felizmente, ninguém se machucou nem nada, mas foi um caos tremendo. Vemos os veículos também em outros pontos da rua, né? Muitos veículos estão chegando aí, ficaram trancados, ilhados, e certamente ficam presos ali, não tem como corrigir. Eu vou colocar mais alguns vídeos aqui, assim, ó, que aqui fala ali, ó, exatamente na região do shopping, aqui no shopping de São Paulo, desabou o teto, né, e atingiu ali exatamente esse shopping de São Paulo. Infelizmente ninguém se feriu, não aconteceu nada, mas foi algo inusitado, foi algo incrível, né? A gente vê o drama dessas pessoas que estavam ali, imagina levando aquele susto todo. São Paulo é uma cidade que ela tem muitos problemas de escoamento da água por causa dos bueiros, muitas vezes encalhados com lixo, né? Eu já vi pessoas que colocam lixo, colocam até móveis, às vezes, dentro dos rios, e a gente vê que não há um consenso geral das pessoas cuidarem da ecologia, da parte dos rios, e acontece isso quando há chuvas, né? Vou deixar aqui bem retinho aqui. Aqui a gente vê esse alagamento que aconteceu também ali, né? Há o carro ali embaixo d'água, né? Esse apenas é um bairro de São Paulo. Olha só as estradas embaixo ali, as garagens, né? O subsolo bem totalmente inundado. E sabe que os veículos dão perda total quando acontece isso, né? Isso aqui é no metrô, né? Mas nos edifícios também, eu não tenho imagens aqui dos edifícios, aqui o shopping também, desabou o teto ali. Os carros que são afetados pelas águas, eles dão perda total, então a pessoa não tem como consertar um carro. Então, se a pessoa tem seguro, olha ali, se a pessoa tem seguro, né, tudo bem. Se ela não tem seguro, né, ela fica na mão, né? Então, os seguradores estão cobrando até bem mais caro agora devido a essas últimas chuvas que estão acontecendo. Eu vou mostrar mais umas imagens aqui, aqui da região também. Essa aqui, mais uma imagem de São Paulo, assim. Vamos colocar aqui. Mas aqui assim, ó, agora com a tela verde fica difícil de ver, às vezes eu consigo colocar dentro do ônibus, as pessoas todas ilhadas, alagadas ali, com a imagem distorcida, o ônibus totalmente inundado, a imagem de ônibus durante o temporal de São Paulo. Foi uma chuva que parece que atingiu mais de 200 milímetros em poucos minutos, poucas horas ali, e foi incrível, né, a situação do drama das pessoas. Imagina as pessoas. Isso aqui também é de São Paulo, aqui a gente vê, mas essa aqui também, né? Ó, peraí, aqui hoje à tarde, olha só o céu como estava preto ali, né? A temporal incrível, né? Olha só aqui, levou carros, ventos, imagina as árvores, passarinhos, ninhos de passarinho, deve ter voado tudo, né? Então, colocou-se essa situação. Há uns dias atrás, exatamente, há uns dias atrás, né, há uns dias atrás eu tinha falado sobre que havia uma anomalia magnética sobre Santa Catarina, que foi o que aconteceu com a parte ali de Camboriú,
que teve aquela chuva intensa em Camboriú, e eu até avisei que estava previsto que uma grande anomalia magnética estava sobre Santa Catarina e ela iria viajar, se deslocar para demais regiões vizinhas, e dito e feito, foi isso que aconteceu mesmo. Então, essa grande massa que estava em Santa Catarina, só porque aqui, ó, o carro também embaixo d'água, né? Essa grande, então, fortes chuvas, estado de atenção para alagamentos, diz a Defesa Civil. Olha só, a gente quase não consegue enxergar nada de tão cinza que está o ambiente, né? É totalmente assim fechado, cinza. E agora no Rio Grande do Sul também começou a chuva nesse dia de hoje. Em alguns locais, como aqui Santa Cruz, registra uma sensação térmica de mais de 45 graus, né? 45 graus na região de Santa Cruz, e a Metsul Meteorologia alerta para temporais nessa sexta e sábado aqui no Rio Grande do Sul. Tempestades severas no sul do Brasil, que é o estado de maior risco de temporais fortes e intensos. Então, há muito perigo. A gente vê também Belo Horizonte, um registro de tempestade chegando lá, afetando as cidades, e também muito granizo em Belo Horizonte, que na região de Pampulha. Vemos aqui os carros, né, que foram totalmente aqui destruídos por uma parede que caiu em cima deles, mais granizo, e todas essas tempestades estão acontecendo assim de maneira muito comum em todos os lugares do Brasil, especialmente agora aqui em São Paulo, como nós falamos, mas isso pode colocar assim em nós numa espécie de questionamento, né? É um questionamento que eu deixo para vocês ali. Deixa eu colocar aqui, pode colocar aqui algumas imagens ali, enquanto a gente fala, alguns questionamentos que eu deixo para vocês. Aqui Santa Catarina também está assim, ó. A gente vê Blumenau, que teve problema também. Blumenau, um grande, além dos incêndios que aconteceram nas lojas de Blumenau ontem, a gente vê Santa Catarina também com chuvas intensas ali, com água escorrendo, e olha só, olha o rio que se formou em Santa Catarina, veja só, né? Então eu quero deixar um questionamento para todos nós. O que são esses sinais que acontecem do céu? A gente sabe que todo começo de ano existem anomalias climáticas, como aconteceu no ano passado em Teresópolis, Rio de Janeiro, aqueles deslizamentos de morros que aconteceram. Foram situações assim que assustaram os moradores, sempre é muito comum acontecer isso no início do ano, mas agora está se tornando algo tão, digamos, rotineiro, que acaba nos dando o seguinte questionamento, né? O que o clima da Terra, o que essa situação toda quer dizer para nós, população do mundo? Será que nós não estamos diante, de fato, dessa onda moduladora negativa, conforme a gente tanto falou no canal, que existe uma sucessão de eventos climáticos que estão sendo levados em toda a Terra, porque a Terra está passando por um grande processo de reset interior, e o planeta Mãe Gaia, né, a Mãe Gaia, como a gente chama do planeta Terra, vemos aqui mais umas imagens assim incríveis, em São Paulo também, Santa Maria, São Paulo. A Mãe Gaia, que é o nome do planeta, está dizendo: eu vou limpar tudo que precisa para começar uma Terra renovada e fazer o que tem que ser feito. Então, é um questionamento que a gente coloca, não para assustar as pessoas, mas casualmente, semana passada mesmo, eu falei num dos vídeos, segundo a Era de Aquário, segundo os novos moldes de vida urbana que nós teremos para breve, né? As mensagens falam que no futuro nós teremos moradores vivendo em cidades pequenas, de 80, 100 mil habitantes, e essas grandes capitais, grandes cidades como as capitais brasileiras, São Paulo, com mais de 10 milhões de habitantes, né? Isso aqui é Curitiba, tá? Olha só, Curitiba. Elas terão, as pessoas aos poucos vão começar a mudar para cidades mais simples, mais próximas da natureza, com mais evasão das águas, com mais fluência, porque a construção humana de deixar tudo embaixo de cimento e sem o devido escoamento, sem o devido precaução, dreno, elas causam isso, é uma coisa evidente, é uma coisa física, né? É matemático calcular. Se um local não tem fluxo necessário para a evasão da água, ele vai inundar, é evidente que isso acontece. Agora, isso jamais aconteceria numa região de mata ou região onde tem um rio, onde tem um córrego livre, né, como foi feito pela própria natureza. A gente sabe que o mar e a chuva, eles são soberanos, eles determinam, né? Eu quero o meu lugar de volta, aqui é a minha casa, você veio invadir o meu lugar,
eu quero de volta. E eu vou dizer mais, né? Camboriú, com todo aquele centro urbanístico lá, com esgotamento precário, uma drenagem precária. Camboriú também, eles tiveram que assorear o rio, o dreno, olha São Paulo aqui, o tamanho do vento. Eles tiveram, então isso não é uma coisa normal, não é uma coisa divina. Olha só São Paulo aqui, o que aconteceu. É uma coisa que é a natureza dizendo, eu quero de volta a minha casa, né? A minha casa. Então nós humanos, nós temos que começar a reprogramar, ter menos ambição, não querer morar sempre em grandes cidades, começar a ter uma vida mais simples, por conseguir ter o apoio da mãe natureza a nosso favor. Né? Agora não vamos assustar as pessoas e dizer, eu tenho que sair daqui, sair dali. Mas é uma reflexão que eu faço. Eu faço isso assim como um desabafo também, porque eu vejo pessoas, irmãos meus que estão ali em São Paulo, sofrendo com grandes calamidades. Camboriú aqui do lado aconteceu também há poucos dias, né? Tivemos essa situação em Santa Catarina, Camboriú. Então eu vejo pessoas humanas sofrendo, perdendo seus bens, seus carros, suados por ter trabalhado. Olha aqui voa um telhado, olha só, né? Então, olha só, inclusive esse calorão que deu no sul nos últimos dias, que chegou a 40 e poucos graus em algumas regiões, ele tende a terminar num temporal mais forte, né? Então eu deixo isso como uma reflexão, para a gente pensar mesmo, mais umas imagens chegando aqui, os carros aqui, ó, vendo água até o teto, né? Até o teto, olha só isso aqui, olha só, olha ali, ó, até o teto a imagem, né? O carro, e a pessoa certamente saiu daí a tempo, porque isso teve tempo hábil, né? Mas veja os carros com água até o telhado, até o teto, gente. Isso não pode, isso aí tá perda total. Aí a pessoa que está ali dentro, ela dá graças a Deus que ela conseguiu se salvar com vida. Mas a gente pensa, e todos os anos de trabalho para a pessoa adquirir esse veículo, né? O que está acontecendo? Então, há previsões de fortes chuvas e temporais aqui na região do Brasil. A gente vê aqui fora a Metsul fazendo previsão Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também voltando a São Paulo ali. Então, previsões de chuvas fortes, temporais e que vão se estender para também outros locais do Brasil. Então, subindo São Paulo, nós estamos vendo essa massa cor-de-rosa ali, que ela está no mar, né, está adentrando o território. Então, essas previsões, elas são verídicas. Então, o que fazer, né? Não tem o que fazer, não tem o que fazer agora. A humanidade toda está comprometida e, ao mesmo tempo, a Terra está dando sinais que ela quer que nós nos sejamos mais amigáveis com a terra, não temos tanta ambição, não construamos mais tantos edifícios à beira de rios para assorear os arroios, os rios e vales, né? Como cidades como que excesso populacional, como essas que falam São Paulo, Camboriú, Rio de Janeiro, isso é uma coisa que afronta a natureza. Então eu repito aquilo que eu falei um tempo atrás, e deu muita polêmica, como sempre, que eu disse que as cidades que virão a partir da Era de Aquário vão ser cidades menores, onde as pessoas terão contato com a natureza, onde a água e a chuva pode fluir normalmente, onde não há tantas bueiros e coisas que assolam. Então, tudo bem, serviu como sinal. Muitos dirão, foi uma casualidade, foi uma coisa eventual, um pouco aqui, um pouco ali, mas eu vou mais além. Eu digo, sim, são os sinais da natureza que fala que ela quer ser mais bem tratada. E não é para a pessoa dizer, ficou com medo, estou em pânico. Não, é para a gente refletir e dizer, será que eu estou preparado para os eventos climáticos que estão para acontecer na Terra? Eu estou preparado, eu tenho um plano B, eu tenho alguma prevenção, eu tenho uma precaução? Nenhum de nós tem, nem eu, nem ninguém. Mas nós podemos, ao menos, pensar nisso. Então, eu digo, essas fortes chuvas de São Paulo, elas poderão acontecer novamente em grandes cidades e poderá ser para breve, né? Então, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, a gente pede justamente ao nosso Pai Celeste que comece a limpar tudo isso, que dê à Terra as condições da gente ter novamente uma Terra saudável. E sabemos também que parte disso, com certeza, né, são aquelas famosas antenas, que a gente já falou sobre isso aqui no canal, os famosos trilhas químicas, etc. Aqui tem um mapa de como está a meteorologia aqui, né? Um tempo severo no sul, sudeste e centro-oeste também, ó. Centro-oeste, né? Então, a gente sabe que aquelas anteninhas que começam com HARP, que a gente fala tanto aqui no canal, tem gente que diz, isso é bobagem. Elas estão ainda funcionando, né? E embora as forças do bem estão combatendo isso, sempre ainda existe uma pontinha dessas
desses mecanismos aí obscuros da Terra. Vemos aqui também a cidade, olha só os caminhões, né, embaixo d'água, que coisa triste isso aqui, né? Então a gente pensa, e se fosse você? E se fosse a sua casa, se fosse a sua família, o seu caminhão, o seu carro, né? Então, vamos, comércio, a pessoa que perde comércio, perde tudo. Então, está na hora do ser humano começar a ser menos ambicioso, tentar fazer alguma coisa, né, parar o lixo, separar o lixo, ser uma pessoa mais assim, ecológica, mais natural, se alimentar com coisas mais da terra, ter um quintal, ter uma horta, não depender somente de tudo urbano. Então, o mundo está em ebulição. E essa ebulição são esses sinais que a gente mostra e fala aqui. Então, eu quero passar para vocês uma mensagem de calma, de tranquilidade, uma mensagem de esperança para o futuro, mas, ao mesmo tempo, preparação para as coisas fortes que já estão chegando aqui. Como a gente falou, nós estamos na transição planetária. Isso aí ninguém tem dúvida, né? Alguém tem dúvida aí? Levanta o dedo. Estamos na transição planetária. O que que é? Isso aqui é no metrô de São Paulo. A transição planetária é a passagem de um planeta de expiações e provas, ó, aqui, ó, né? Olha as pessoas aí, nas expiações e provas para um planeta de regeneração. E ninguém falou que seria suave, que seria branda, que seria amena, né? A gente falou que ela ia acontecer, ela poderá ser mais suave do que estavam esperando nas profecias, mas ela está acontecendo, então nós temos que nos preparar nosso coração. Como é que está o seu coração? Está leve? Está cheio de paz? Você ainda é ambicioso? Ainda quer abraçar o mundo? Você está preparado? Você espiritualmente está com o coração puro? Cheio você está acompanhando os nossos canais? Se inscreva aqui no nosso canal, se inscreva no Despertos da Era de Aquário, que são maneiras de nós convivermos, trocarmos, dialogarmos com pessoas que também falam essa linguagem da Era de Aquário, né? Você vê que isso é uma coisa maravilhosa, nós estamos juntos, somos uma família do despertar, né? Aqui Blumenau também, ó, olha as fortes chuvas ali, local bairro Ponta Aguda, de Blumenau, do dia 24, agora, isso aqui foi hoje, gente do céu, isso aqui foi hoje, é agora. Então eu deixo para vocês assim, ó, a minha mensagem de tranquilidade, não vamos criar pânico, a gente dá um simples alerta, olha, ali na esquina tem buraco, não vai, porque você pode cair, né? Tem pessoas que dirão, você está me assustando dizendo que na esquina tem buraco. Não, estou dizendo que, né, você se previne para as coisas que virão. Como? Não sei, aí nós temos que entrar nos grupos, né, dialogar, bater papo, se prevenir, trocar ideias, por isso que eu convido você a entrar no Despertos da Era de Aquário, que é um grupo maravilhoso, onde nós temos um bate-papo muito legal, muito cheio de coisas boas, e saiba, nós estamos na transição planetária, esse aqui é o meu programa, né, Transição Planetária é um programa que fala exatamente sobre isso, e tem o meu grupo Despertos da Era de Aquário, que eu vou colocar aqui, que é a minha sugestão para vocês entrarem lá, a gente bater papo. Hoje não, na quarta-feira eu tive uma live interativa, eu falei assim para todo mundo, né? A gente conversou bastante, perguntas e respostas. Aqui, Despertos da Era de Aquário. Eu vou deixar o link aqui, você entra lá, tem muita gente legal que também quer conversar com você sobre isso, tá? E aqui o meu programa Transição Planetária, que acontece segundas, quartas e sextas, você tem que participar, porque é uma maneira de você se prevenir também, tá? Então a gente vai concluindo. Eu vou deixando para vocês o meu abraço carinhoso. Nós lastimamos os nossos irmãos. Dias melhores virão, nós vamos ter muita coisa boa ainda, mas vai se preparando e vai acompanhando de perto aqui no nosso canal, porque a gente vai falar tudo que você precisa saber para saber os últimos acontecimentos do mundo e do Brasil. Então, eu deixo o meu abraço carinhoso, né? Um excelente dia para quem está aí assistindo a gente, né? E falaremos mais na live de atualizações neste domingo, às 19h30 aqui no canal, tá? Grande abraço, Deus no comando, a gente vai superar isso aí, porque a luz sempre vence, tá? Beijo a todos, compartilhe, tchau!